Você já parou para pensar que, em algum recanto do universo, batalhas titânicas estão sendo travadas? Batalhas que desafiam nossa compreensão do tempo e espaço? Imagine, por um breve instante, que a imensidão do cosmos esconde segredos de guerras invisíveis, onde forças colossais se enfrentam e transformam a própria estrutura do universo. Nos próximos minutos, vou levar você a uma jornada extraordinária para descobrir a Guerra dos Buracos Negros. O que sabemos? Uma história de poder, mistério e revolução cósmica que vai mexer profundamente com a sua imaginação. Fique comigo, porque cada segundo desse vídeo é um convite para repensar o nosso lugar no universo. Imagine um objeto tão poderoso que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar de sua atração. Esse é o buraco negro, um gigante invisível que se forma a partir do colapso de estrelas massivas. Mas não se engane. Por trás dessa aparência aterradora, existe uma dinâmica complexa e fascinante. Durante décadas, os cientistas se dedicaram a estudar essas regiões sombrias do espaço, tentando decifrar seus segredos. Hoje, você vai entender que os buracos negros não são apenas armadilhas gravitacionais, mas sim protagonistas de uma verdadeira guerra invisível que pode estar moldando o destino das galáxias. Há quem diga que os buracos negros são portais para outras dimensões ou mesmo vestígios do Big Bang, mas a verdade é que, apesar de todo o mistério, eles obedecem a leis físicas rigorosas. É justamente essa combinação, o mistério e a precisão científica, que torna cada descoberta sobre esses colossos tão encantadora e perturbadora ao mesmo tempo. Você sabia que, ao colisionar ou se fundir, dois buracos negros podem liberar quantidades inimagináveis de energia, gerando ondas gravitacionais que viajam por todo o universo? Essas ondas são literalmente os ecos de uma guerra que se desenrola silenciosamente entre os titãs do espaço. Agora, vamos pensar juntos. Imagine duas forças titânicas, objetos com massas milhões de vezes maiores que a do nosso Sol, que se aproximam lentamente num balé gravitacional. À medida que se aproximam, suas fronteiras se distorcem, o espaço-tempo se curva e o universo parece prender a respiração. Esse é o confronto que chamamos de fusão de buracos negros. Um verdadeiro espetáculo de energia e transformação. Em cada colisão, uma fração de energia se liberta na forma de ondas gravitacionais, registradas por observatórios como o LIGO e o Virgo, que nos permitem ouvir esses eventos cósmicos. Mas essa guerra não é apenas destruição, ela é, paradoxalmente, também o início de novos ciclos. Quando dois buracos negros se fundem, o objeto resultante é ainda mais massivo, capaz de influenciar a dinâmica de toda uma região espacial. Cada fusão é um evento épico, que reescreve, de maneira silenciosa porém poderosa, a história das galáxias. É como se o universo estivesse constantemente se reconfigurando, onde o fim de um capítulo abre espaço para o início de outro. Você pode se perguntar, por que essa guerra acontece? A resposta está nas próprias origens das estrelas. Ao final da vida de uma estrela massiva, o colapso gravitacional pode gerar um buraco negro, marcando o início de uma jornada de silêncio e obscuridade. E, em regiões densamente povoadas por essas estrelas, os buracos negros inevitavelmente se encontram, dando lugar a confrontos que ultrapassam a compreensão humana. Esses eventos, que se desenrolam em escalas de tempo e espaço tão gigantescas que nossa imaginação mal consegue abarcar, nos mostram que o universo está em constante transformação, uma dança eterna entre criação e destruição. Para entender a Guerra dos Buracos Negros, os cientistas recorreram a tecnologias de ponta. Instrumentos como os detectores de ondas gravitacionais transformaram aquilo que antes era especulação em dados concretos. Cada nova detecção é uma janela para eventos que ocorreram bilhões de anos atrás
permitindo-nos reconstruir, mesmo que de forma fragmentada, as batalhas que marcaram a evolução das galáxias. Imagine poder escutar os rugidos de uma fusão de buracos negros, captar o sutil tremor do universo enquanto dois titãs se unem num abraço gravitacional. Essas descobertas não só ampliam nosso conhecimento, mas também alimentam sonhos e debates. Afinal, se os buracos negros são responsáveis por remodelar o cosmos, será que eles podem nos oferecer pistas sobre a criação de novos universos? Essa pergunta é uma das muitas que emergem desse campo de estudo tão inovador e desafiador. E é justamente essa busca incessante por respostas que mantém os cientistas e entusiastas do espaço acordados durante as noites, olhando para as estrelas e imaginando um futuro onde o desconhecido é desvendado. A tecnologia moderna nos permite simular esses eventos com uma precisão impressionante. Computadores superpotentes e modelos matemáticos complexos ajudam a recriar, em laboratórios virtuais, o que acontece quando buracos negros colidem. Cada simulação é um passo rumo a desvendar os mistérios desse fenômeno, e cada dado coletado é uma peça do quebra-cabeça que nos aproxima de compreender o funcionamento interno do universo. É uma era de descobertas, onde o uso da matemática e da física não apenas explica os fenômenos naturais, mas também os transforma em uma verdadeira poesia cósmica. Os estudos sobre buracos negros e suas interações têm profundas implicações para a nossa visão do universo. Cada fusão e cada onda gravitacional detectada reforçam a ideia de que o cosmos é um sistema dinâmico, onde a ordem e o caos convivem em harmonia. A Guerra dos Buracos Negros é, de certa forma, um retrato da própria existência, onde os ciclos de nascimento, morte e renascimento se repetem incessantemente. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre o nosso próprio lugar no universo, sobre como somos parte de um vasto e contínuo processo de transformação. Os buracos negros são verdadeiros laboratórios naturais. Eles nos forçam a reconsiderar conceitos que há muito achávamos imutáveis, como a própria estrutura do espaço-tempo e os limites da gravidade. Ao estudar esses fenômenos, os cientistas não estão apenas revelando os segredos do cosmos. Estão, de fato, desafiando as fronteiras do conhecimento humano. Imagine se, ao entender como dois buracos negros se fundem, pudéssemos um dia usar esse conhecimento para criar novas formas de energia, ou mesmo abrir portas para tecnologias que hoje apenas sonhamos. Essa busca por entendimento ultrapassa as barreiras da ciência e adentra o campo da filosofia. Afinal, se o universo está em constante guerra consigo mesmo, como podemos definir o que é estabilidade ou mudança? Essa pergunta não é apenas acadêmica. Ela ressoa em cada ser humano que olha para o céu e se pergunta sobre o sentido da existência. A Guerra dos Buracos Negros é, em última análise, uma metáfora para os desafios da vida, momentos de intensa turbulência, que, quando superados, nos levam a novas formas de ser e de entender o mundo ao nosso redor. Você pode se perguntar, por que nos importamos tanto com algo que acontece a milhões ou bilhões de anos-luz de distância? A resposta está no coração humano. Desde a aurora dos tempos, a humanidade tem olhado para o céu com um misto de fascínio, medo e esperança. O desconhecido sempre nos atraiu e, ao mesmo tempo, nos desafiou a expandir nossos horizontes. Cada nova descoberta sobre os buracos negros, cada nova onda gravitacional captada, é um convite para olhar para dentro de nós e perceber que somos parte de algo muito maior do que a nossa existência cotidiana. A Guerra dos Buracos Negros nos faz refletir sobre a impermanência, o caos e a beleza da ordem cósmica. Ela nos lembra que, por mais que tentemos controlar o nosso destino, estamos sujeitos à imensidão e aos mistérios de um universo que jamais deixará de nos surpreender. Esse sentimento, que beira o transcendental,
É o que impulsiona nossa busca incessante por conhecimento. É a chama que arde dentro de cada cientista, de cada sonhador, de cada pessoa que se recusa a aceitar que as respostas estão sempre além do nosso alcance. Quando você ouve falar sobre esses colossos do espaço, não está apenas recebendo informações científicas. Você está se conectando a uma narrativa que atravessa eras, um relato épico que fala sobre a essência da vida, da luta e da renovação. Cada batida do seu coração é um reflexo daquele mesmo pulsar cósmico que ecoa através das ondas gravitacionais. Uma prova de que, de alguma forma, estamos todos interligados a esses fenômenos grandiosos, como se fôssemos parte de uma única sinfonia universal. Imagine poder sentir, por um breve momento, essa conexão profunda, como se a energia liberada por uma fusão de buracos negros invadisse cada célula do seu corpo, despertando uma consciência maior do seu papel no cosmos. Essa sensação é, ao mesmo tempo, assustadora e reconfortante. Assustadora porque revela a nossa pequenez diante da imensidão, e reconfortante porque nos mostra que, mesmo nas situações mais caóticas, há uma ordem subjacente, uma beleza oculta que nos impulsiona a seguir em frente. A jornada para compreender a guerra dos buracos negros está longe de ser fácil. Cada nova descoberta levanta mais perguntas do que respostas, e os desafios tecnológicos e teóricos continuam a se multiplicar. Mas é exatamente essa incerteza que torna o caminho tão emocionante e sedutor. Pense nos inúmeros laboratórios e observatórios espalhados pelo mundo, onde equipes dedicadas trabalham incansavelmente para captar sinais que percorrem distâncias inimagináveis. Cada dado coletado, cada nova medição, é uma peça vital no quebra-cabeça que é o nosso universo. Os avanços na detecção de ondas gravitacionais têm sido verdadeiros marcos nessa empreitada. Esses dispositivos sensíveis, que conseguem captar flutuações mínimas no espaço-tempo, são capazes de transformar o invisível em algo concreto, permitindo-nos ouvir as batidas de uma guerra que se desenrola a cada segundo. E, com o aprimoramento contínuo dessas tecnologias, podemos esperar que, em breve, seremos capazes de mapear esses eventos com uma precisão nunca antes alcançada, abrindo novas portas para aplicações que hoje só podemos imaginar. Pense na magnitude dessa tarefa. Decifrar os segredos de uma guerra que ocorre em escalas de tempo e distância tão monumentais, onde cada segundo representa milhões de anos na cronologia humana. É um desafio que exige não só tecnologia de ponta, mas também uma nova forma de pensar a realidade, uma forma que mescla ciência, filosofia e até mesmo arte. Afinal, o universo é, por si só, a maior obra de arte, e nós somos convidados a interpretar cada pincelada que ele nos oferece. E se essa guerra dos buracos negros nos ensinar algo, é que o futuro será definido pela nossa capacidade de enfrentar o desconhecido com coragem e criatividade. Os desafios podem ser enormes, mas cada obstáculo superado fortalece nossa determinação e alimenta o espírito de exploração que sempre caracterizou a humanidade. A cada nova onda gravitacional detectada, sentimos que estamos mais próximos de desvendar um dos maiores mistérios do cosmos, e com isso, abrindo caminho para avanços que podem transformar o nosso mundo. Além disso, a compreensão desses fenômenos pode ter implicações surpreendentes para outras áreas do conhecimento. A física quântica, a teoria das cordas e até mesmo a cosmologia se entrelaçam nesse estudo, formando uma rede complexa de ideias que nos desafia a repensar tudo o que sabemos sobre a realidade. É um campo de investigação que ultrapassa as fronteiras da ciência tradicional e nos convida a pensar o universo de maneira radicalmente nova. Essa perspectiva inovadora tem o potencial de gerar tecnologias disruptivas que, um dia, poderão mudar a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o espaço.
Enquanto mergulhamos nas profundezas da Guerra dos Buracos Negros, é inevitável refletir sobre o nosso próprio destino. Afinal, se o universo está em constante transformação, por que nós, seres humanos, não poderíamos acompanhar essa evolução? A exploração dos buracos negros e a compreensão de suas colisões são um espelho para os desafios que enfrentamos no nosso dia a dia, obstáculos aparentemente insuperáveis que, com inovação e coragem, podem ser vencidos. A ideia de que o cosmos está sempre em mutação nos lembra que também estamos sujeitos à mudança. Os conflitos, as crises e as transformações pessoais fazem parte de um ciclo eterno, onde cada fim é, na verdade, a semente de um novo começo. Esse pensamento pode parecer abstrato, mas ele tem o poder de nos inspirar e motivar a buscar sempre a superação. Assim como os buracos negros se fundem para formar um novo ente, nós também temos a capacidade de nos reinventar, de transformar nossas adversidades em oportunidades e de construir um futuro melhor. A Guerra dos Buracos Negros não é apenas um fenômeno distante. Ela simboliza o combate constante entre ordem e caos, entre o previsível e o incerto. Essa dicotomia está presente em todas as esferas da vida, e é através dela que aprendemos a valorizar cada vitória, cada passo dado rumo ao desconhecido. É a nossa habilidade de enfrentar o imensurável que define a nossa humanidade, a coragem de olhar para o abismo e, em vez de recuar, avançar com determinação. Cada nova descoberta sobre esses eventos cósmicos é um lembrete de que o universo é um campo de batalhas épicas, mas que, no fim, essas lutas resultam em renovações poderosas. E se os gigantes cósmicos podem se unir para criar algo novo, por que nós não poderíamos fazer o mesmo? Essa é uma das lições mais emocionantes que podemos extrair do estudo dos buracos negros. A ideia de que, mesmo nas situações mais caóticas, existe a possibilidade de reconstrução, de recomeço. Essa reflexão não serve apenas para alimentar a nossa mente curiosa, mas também para inspirar nossas ações no mundo real. Ao entender que o universo está em constante guerra e, ao mesmo tempo, em eterna criação, percebemos que nossos desafios diários são parte de um ciclo maior, onde cada obstáculo vencido nos torna mais resilientes e abertos às oportunidades. É um convite para que nunca desistamos, para que mesmo diante do desconhecido, tenhamos a coragem de explorar, aprender e evoluir. Um dos grandes motores dessa jornada de descobertas é a divulgação científica. É fundamental que essas informações, essas histórias épicas de colisões e transformações cósmicas, cheguem a todos nós de uma forma clara e inspiradora. Através de vídeos, palestras e publicações, o conhecimento se torna acessível e transforma a maneira como enxergamos o universo e nosso papel nele. Quando alguém assiste a um vídeo sobre a Guerra dos Buracos Negros, não está apenas aprendendo sobre ciência, está sendo convidado a sonhar e a acreditar que o impossível pode ser desvendado. Essa conexão emocional com o cosmos é o que move a humanidade desde os primórdios. Cada nova descoberta, cada avanço tecnológico é uma celebração da nossa capacidade de compreender o mundo e de ir além dele. O engajamento do público com essas histórias é essencial para fomentar um futuro onde a ciência e a imaginação caminhem juntas. É um movimento que transforma o ceticismo em curiosidade e a dúvida em entusiasmo, abrindo portas para novas gerações de exploradores. Divulgar esses conhecimentos é, portanto, um ato de coragem. É mostrar que, mesmo diante das incertezas, podemos nos unir em busca da verdade que o universo esconde. E é através desse conhecimento compartilhado que podemos criar um mundo onde o espírito científico se torna a base para as nossas decisões e para o nosso futuro coletivo.
Cada olhar para as estrelas, cada pergunta levantada sobre os mistérios do cosmos, é um passo em direção a uma era de descobertas sem limites. A Guerra dos Buracos Negros nos permite ver o universo como ele é, uma tapeçaria em constante mudança, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam. Cada colisão, cada onda gravitacional registrada, conta uma história antiga, que ecoa através do tempo e ressoa nos dias de hoje. Essa narrativa cósmica é, ao mesmo tempo, uma recordação daquilo que já foi e uma promessa do que ainda está por vir. É a prova de que, mesmo que os desafios sejam imensuráveis, cada passo que damos em direção ao desconhecido abre um novo capítulo na história da humanidade. Ao refletir sobre esses eventos, somos convidados a nos conectar com as nossas origens e a reconhecer que, de alguma forma, somos todos parte de um mesmo ciclo eterno. A busca pelo conhecimento, a coragem de enfrentar o desconhecido e a ambição de transformar desafios em oportunidades são características intrínsecas ao ser humano, traços que se perpetuam desde os tempos mais remotos até hoje. E é essa essência que nos impulsiona a explorar, a inovar e a sonhar com um futuro onde a humanidade se estenda para além dos limites da Terra. Pense por um momento. Cada partícula de matéria, cada átomo que compõe o seu corpo, já passou por algum processo de transformação cósmica. Talvez, em algum lugar distante, tenha sido tocado pela energia liberada em uma fusão de buracos negros. Essa conexão íntima com os segredos do universo é o que torna a exploração espacial tão fascinante e significativa. É a certeza de que, por mais que pareçamos pequenos diante da vastidão, fazemos parte de algo grandioso e eterno. Em resumo, a Guerra dos Buracos Negros. O que sabemos? Não é apenas uma exploração de fenômenos físicos, mas uma verdadeira jornada pelas profundezas do universo e da condição humana. Vimos como esses titãs invisíveis não só desafiam as leis da física, mas também nos inspiram a questionar, a inovar e a sonhar alto. Cada fusão, cada onda gravitacional é um testemunho da transformação constante, um ciclo de destruição e renascimento que reflete nossa própria existência. A história que compartilhamos hoje é um convite à reflexão que possamos abraçar o desconhecido com a mesma coragem dos exploradores que olharam para as estrelas há séculos e imaginaram um futuro repleto de possibilidades. Que a ciência, com toda a sua complexidade e beleza, continue a nos mostrar que cada passo dado rumo ao infinito é um salto para a humanidade e que, juntos, possamos transformar o impossível em realidade. Se você se emocionou com essa jornada pelas profundezas do universo, se ficou inspirado com o poder dos buracos negros e a grandiosidade da criação cósmica, eu te convido a fazer parte dessa aventura. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum detalhe dessas descobertas que mudam a nossa visão sobre o cosmos. E lembre-se, há outro vídeo incrível aparecendo na sua tela agora mesmo, repleto de mais insights e debates sobre os mistérios do universo. Clique nele, mergulhe mais fundo nessa exploração e continue alimentando essa chama do conhecimento. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e por compartilhar essa paixão pela ciência e pelo universo. Que cada nova descoberta ilumine o seu caminho e que a curiosidade nunca deixe de guiar os seus passos. Juntos, vamos continuar desvendando os segredos do cosmos, desafiando o impossível e celebrando a beleza da vida. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo é uma guerra silenciosa de forças colossais, mas também é um palco de inovações e de sonhos realizados. Um grande abraço e até mais, viajante das estrelas.